Olá, eu sou Maria Lúcia Badejo, trabalhadora da Sociedade Espírita Irmão Miranda, e hoje eu estou aqui representando a UD Partenon. Neste mês de abril, o tema proposto para os palestrantes da UD é a nova era. Esse tema está contido no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que neste mês de abril está fazendo aniversário. A primeira edição do Evangelho foi publicada em 1864, no mês de abril. Então, é um mês importante para nós lembrarmos essa obra tão fundamental da nossa doutrina. Esse tema, a nova era, vem muito ao encontro do momento que nós estamos passando hoje, porque ele vai nos lembrar da transição planetária pela qual a Terra está passando. Nós sabemos que a Terra é um planeta de provas e expiações e está passando por esse processo de evolução para se tornar um planeta de regeneração. Esse processo, obviamente, não começou agora. Nós estamos talvez chegando no que pode ser considerado o ápice desse processo, mas ele já vem ocorrendo na Terra há muito tempo. E esse capítulo do Evangelho vai nos lembrar justamente de que a doutrina espírita é considerada a terceira revelação divina. A primeira foi Moisés. Moisés que nos trouxe a legislação que nos permitiu, como sociedade, vivermos de forma mais harmônica. Ele nos trouxe essa legislação humana, mas ele também trouxe a ideia de um Deus único e nos trouxe os 10 mandamentos, que são a base dessa legislação de convivência entre os homens, também do ponto de vista espiritual. Moisés foi nos trazer, então, noções de ética, noções de convívio em sociedade, quando o ser humano ainda não tinha esse tipo de conhecimento. Depois, a segunda revelação foi Jesus, que não veio revogar a lei de Moisés, mas sim dar um outro significado a essa legislação e aos mandamentos, que poderiam, segundo ele, ser resumidos em uma única lei, a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Depois disso, então, vem a doutrina espírita, já num período em que a humanidade está mais amadurecida e é capaz de entender a comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados. A doutrina espírita vem nos mostrar com segurança, com convicção, que existe sim uma vida espiritual e que existe esse intercâmbio entre os dois planos. Esse então vai ser o mote para essa transformação que nós estamos passando atualmente, que poderia ser resumida em evolução moral, em uma revolução, na verdade, moral. Nós estamos passando por uma mudança de paradigma no nosso mundo, no nosso convívio. E esse momento que nós estamos passando atualmente de isolamento social, ele parece vir como um chamado para a nossa reflexão a respeito de todos esses ensinamentos que a doutrina espírita vem nos trazendo. E que a gente muitas vezes esquece ou não se dispõe a refletir a respeito. Então é interessante que parece que Deus vai nos mandando uma série de lições, de aprendizados, mas quando a gente tem muita dificuldade para aprender, Ele nos dá uma aula prática. E esse momento de pandemia pelo qual nós estamos passando nos traz algumas lições, como por exemplo, a de que sim, somos todos iguais.
e que não são as diferenças materiais que vão impedir que nós sejamos atingidos por um vírus como o coronavírus. Esse momento nos mostra também que nós viemos repetidamente evitando nos darmos conta e colocarmos em prática a ideia de que estamos todos conectados e que a doutrina espírita tão claramente nos mostra. Emmanuel, outros espíritos como André Luiz e mesmo diversos espíritos dentro da codificação trazem em vários trechos de obras, em várias mensagens, a ideia de que nós estamos imersos no fluido universal, como se nós fôssemos peixes dentro de um aquário. Portanto, nós estamos todos compartilhando essa substância que dá origem a todo o que existe no universo. Então, se nós estamos imersos nesse fluido universal, significa que nós estamos necessariamente conectados. E por mais que a gente tente se separar, nós sabemos que estamos sim unidos e que aquilo que atinge a um necessariamente influencia no outro, onde quer que nós estejamos no universo. Portanto, enquanto houver pessoas em sofrimento, enquanto houver pessoas com necessidades materiais e espirituais não satisfeitas, nós não temos como ser felizes. Nós só vamos poder ser felizes no momento em que todos pudermos compartilhar dessa felicidade. Essa, então, é uma das lições que a gente pode aprender, que a gente pode refletir no momento em que nós estamos passando. Essa transição planetária, ela não vai acontecer através do aniquilamento da Terra, ou do aniquilamento de todos os que estão sobre o planeta. Não. Nós sabemos que convivemos espíritos em diferentes estados evolutivos. Alguns que já aprenderam mais lições, outros que ainda têm muito o que aprender. Mas nós estamos aqui todos juntos buscando esse aprendizado. Ao longo dos tempos, depois de todas essas revelações que nos foram enviadas por Deus, diversos outros espíritos mais evoluídos estiveram aqui na Terra para nos auxiliar a dar um salto na nossa evolução e continuam vindo. Mas nós, às vezes, não escutamos essas mensagens que nos são passadas, então por isso nós precisamos, às vezes, de um puxão de orelha mais sério para que a gente consiga parar e refletir. E é isso que está acontecendo nesse momento, então. Esse processo de transição, ele já vem ocorrendo, então, se nós formos pegar já desde a vinda de Moisés, já se passaram cerca de 30 séculos. Isso já é um tempo bastante significativo em que essa mudança vem se preparando. E agora, como eu falei antes, nós estamos chegando provavelmente no ápice dessa mudança, que também ainda vai se prolongar durante algum tempo. Mas nós estamos cada vez mais sendo chamados a essa reflexão. Espíritos que não estão de acordo, que não estão se reformulando de acordo com essas novas necessidades do planeta Terra, agora se tornando já um planeta de regeneração, esses espíritos vão ser convidados a reencarnar em outros planetas onde eles poderão continuar esse aprendizado que aqui na Terra eles não conseguiram. É mais ou menos como se a gente estivesse na escola e, mesmo depois de ter passado por determinados aprendizados, determinados estudos, chegando no final do ano, nós não tivéssemos condições de passar
para a próxima série junto com a nossa turma. Então nós vamos ter que repetir o ano numa outra turma mais atrasada. É a mesma coisa que está acontecendo com a gente agora. Então, esse chamado que nós estamos recebendo é justamente para fazer essa reflexão. No que eu preciso me modificar? O que eu preciso fazer para conseguir acompanhar essa nova era pela qual a Terra está passando? Nesse sentido, a doutrina espírita é extremamente rica para nos auxiliar nessa reflexão. E nós precisamos pensar que, como espíritas, temos um papel fundamental nesse processo. Porque se nós já temos esses conhecimentos que a doutrina nos traz, nós temos condições, então, de passar por esse momento com maior tranquilidade e, inclusive, de sermos portadores dessa mensagem que a doutrina nos traz. Uma delas é que a nossa verdadeira vida é a espiritual, não é a vida material. Nós estamos passando aqui no planeta temporariamente. Então é natural que nós retornemos depois de um período para o plano espiritual, preferentemente tendo realizado aqueles aprendizados que nós nos dispusemos a realizar quando reencarnamos. Então a gente não precisa entrar em pânico pensando que vai morrer, que pode morrer de uma doença, que a gente pode morrer de infecção por coronavírus. É natural que muitas pessoas vão morrer por essa infecção, mas nós precisamos lembrar que somos espíritos e que essa morte é apenas a morte do corpo. E também que nós precisamos ter todos os cuidados que estão sendo recomendados pelas entidades de saúde, mas que, de alguma maneira, nós vamos desencarnar. Se estiver previsto nas nossas provas nós desencarnarmos pelo coronavírus, isso poderá ocorrer. Nós não precisamos ter pânico, nós não precisamos entrar em estresse pensando na possibilidade da nossa morte. Nós podemos aproveitar justamente essa perspectiva para refletir a respeito do significado da morte. Nós também podemos aprender com a doutrina que estamos sim passando por um período de mudança de paradigma. A nossa vida provavelmente não vai mais voltar e não poderá mais voltar a ser como era antes. Nós vamos ter que rever uma série de comportamentos, uma série de coisas que nós fazíamos antes e que nós não poderemos mais fazer a partir de agora. Então, essa reflexão também, através da doutrina, nós podemos fazê-la melhor. Por quê? Porque nós sabemos que essa mudança de paradigma é prevista e é necessária para que a gente possa continuar a nossa evolução no planeta Terra. Nós precisamos passar de um paradigma mais individualista, materialista, competitivo, para um paradigma de solidariedade, de colaboração. Nós precisamos colocar em prática a lei do amor que Jesus veio nos ensinar. Nós precisamos também trabalhar em nós virtudes como a resiliência, a capacidade de nos adaptarmos às circunstâncias, depois voltarmos à nossa forma original, depois de submetidos ao estresse. Nós precisamos utilizar a nossa fé. Nós precisamos ter equilíbrio, tolerância com os outros. No momento em que nós estamos isolados, nós precisamos aprender a lidar com a solidão, a lidar com a introspecção. Muitas vezes nós temos dificuldade de ficar sozinhos porque nós não queremos
conviver com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. E esse momento de solidão, ele é muito propício à reflexão, à meditação, à leitura, ao esclarecimento, ao estudo. Esse chamado nós precisamos ouvir, nós precisamos responder de maneira positiva. Também em outras situações nós estamos sendo obrigados a ficar confinados junto com pessoas com quem às vezes nós temos dificuldade para conviver. Algumas famílias estão tendo que passar 24 horas por dia juntos. É interessante a gente refletir. Por que será? O que nós temos que aprender com essa situação, com esse convívio forçado? Tudo isso a doutrina espírita vai nos mostrar. Não existe coincidências, não existem acasos. Existem sim aprendizados a serem feitos. O que nós estamos sendo chamados a aprender nesse momento? Por fim, no livro O Espiritismo em sua mais simples expressão, Kardec nos diz claramente que o verdadeiro espírita não é aquele que acredita nos fenômenos, mas aquele que aproveita os conhecimentos trazidos pelos espíritos. Isso, então, eu acho que resume o que a gente pode pensar, que reflexões a gente pode fazer a respeito desse tema, a nova era. Que nova era é essa em que nós estamos entrando? E principalmente, que nova era é essa que nós vamos construir? Porque não existem castigos. Existe sim a lei de causa e efeito. Aquilo que nós colhermos é aquilo que nós plantamos. Então, se nós queremos um futuro melhor, esse é o momento de plantar. Esse é o momento de cultivar aquilo que nós queremos colher depois. Portanto, vamos aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo, porque todas as crises, elas podem ser vistas como oportunidade de nós modificarmos o nosso pensamento, as nossas atitudes. Todas as crises vêm para o bem. Muitas vezes, no momento em que nós estamos passando por elas, nós só conseguimos ver o que está acontecendo de ruim, aquilo que está nos tirando da nossa zona de conforto. Mas, como diz aquele ditado, não se pode fazer omelete sem quebrar ovos. No momento, nós estamos nessa fase da quebra dos ovos. Mais adiante, nós vamos estar entrando finalmente nesse momento de aproveitar aquilo que a crise, que o desacomodamento nos trouxeram. Então, que a gente possa, nesse momento, aproveitar o nosso aprendizado através da doutrina espírita para realizar as mudanças que nós precisamos fazer em nós, para que aconteçam as mudanças que nós queremos ver no mundo, no planeta Terra. Como diz o Espírito de Verdade no Evangelho, espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Então, que nós possamos nos amar e nos instruir para construir essa nova era. Muita paz e muita luz a todos. Quero mais. Palestras curtas da UD Partenon. Curta, compartilhe, comente. Inscreva-se no canal da UD Partenon do YouTube.